Olá a todos, episódio 17 de Shemuel Bet, do segundo livro de Samuel. A última vez a gente finalizou a história de Davi e Batsheva. A gente chegou no ápice do reinado de Davi, onde ele conquista todos os povos à sua volta. Mas como a gente mencionou, por causa do erro com Batsheva, esse erro vai ter consequências. Mesmo que Deus desculpou Davi porque ele assumiu o erro dele, ele pegou a responsabilidade, o erro tem consequências e o Tanakh conta várias coisas ruins que acontecem com Davi. E é isso assim que a gente começa o Perek 13, o capítulo 13, capítulo Yud Gimel de Shmuel Bet, falando uma história trágica que acontece na família de Davi, e começa com dois personagens. Um é o filho primogênito de Davi, se chama Amnon. O Davi ele teve muitos filhos. O primeiro filho se chamava Amnon, o segundo filho era filho da Abigail, se chamava Hilav, mas ele meio que não aparece no Tanakh, ele para de aparecer, provavelmente tinha alguma questão pessoal, provavelmente tinha algum ponto nele onde ele não evolui. E aí o terceiro filho é Avshalom. Avshalom, sim, é uma figura dominante que a gente vai ver bastante. Então, o primeiro filho é Amnon, o segundo Hilav, que não é muito relevante, o terceiro é Avshalom, e o quarto vai ser relevante mais para frente, é o Adoniá. Então aqui a gente tem a irmã de Avshalom, que se chama Tamar. Ela morava no Palácio Real de Davi. É uma questão se ela era filha de Davi ou não, tem uma discussão, dá para entender dos dois jeitos, tem dicas para os dois lados. A história fica um pouco mais lógica se falar que ela não era filha de Davi, e se ela era só irmã de Avshalom, mas ela era uma princesa de qualquer modo. Porque o Avshalom era filho de Davi e da Maacha. A Maacha, ela era filha de um rei de Geshur, do Talmai, rei de Geshur, certo? Então, o Avshalom, ele tinha uma linhagem real dos dois lados, tanto de Davi como do lado da mãe, e a Tamar, pelo jeito, morava junto com ele no palácio, no complexo do Palácio Real de Davi, certo? E lá também morava o Amnon, que era o primogênito de Davi. E o Amnon, ele começou a criar um interesse por Tamar. Tamar era uma mulher muito bonita, o Tanakh conta, e o Amnon começou a ter um interesse e querer muito fortemente ficar com Tamar, certo? O que já automaticamente nos relembra um pouco a história de Davi, certo? Esse começo relembra, mas como a gente vai ver a continuação não é parecida. Então, ele tá mal, ele começa a ficar muito mal, Amnon, ele começa a ficar com um mood mal, porque ele quer um jeito de conseguir ficar com Tamar, mas por algum motivo ele não vê isso possível, aparentemente ele não tem interesse de casar com ela, certo? Ele só quer uma coisa mais superficial. E uma outra pessoa dá uma dica para ele: você quer seduzir a Tamar? Eu te dou uma ideia, muito fácil. Finge que você está doente e pede quando Davi for te visitar, fala que você quer que que a Tamar, a tua amiga, sirva você, né? Porque ele provavelmente tinha algum relacionamento com Tamar, né? Eles chamam, o Tanakh de vez em quando chama um outro de de meu irmão, irmã, mas isso é uma expressão de afeto, certo?
Então pede para ela te vir te dar te preparar uma comida, uma coisa, fala que você está passando muito mal e realmente ele gosta dessa ideia. É, o Avshalom não, desculpa, o Amnon gosta muito dessa ideia que o Yonadav, no qual o Passuco fala que era uma pessoa inteligente, deu para ele. E aí ele faz todo esse processo, ele finge que está doente, e aí pede para o Davi da Melech para que a Tamar venha servir ele, e realmente o Davi concorda, fala, pede para Tamar trazer vir dar uma comida para o Amnon, e depois que a Tamar prepara a comida, ela vem servir, ela vem dar para o Amnon. Lá está cheio de pessoas, né? Pessoas do palácio, servos do palácio real. Então no quarto ele fala, não, sai todo mundo, eu quero que só a Tamar venha me servir. E quando ela vai lá servir, ele fala para ela as intenções reais dele, fala para ela, por favor, me durma comigo, né? Eu quero ter relações com você. E a Tamar fala, não, de jeito nenhum, como eu posso fazer isso, Amnon? Isso não é uma coisa boa. Talvez conversa com o Davi, ele pode fazer a gente casar, a gente poderia possivelmente fazer um casamento, mas assim não, desse jeito não, esse jeito eu vou ser desprezada, eu vou ser envergonhada, ninguém mais vai querer casar comigo, depois de se você não fizer isso comigo, por favor, não faça. Ela fala, não, não quero, não quero, não quero. E o Amnon fala, sim, sim, vem, vem. E ela tenta convencer de outras maneiras, fala, Amnon, você vai ser visto muito mal, isso é um ato terrível. Não importa, o Amnon está tapado por esse desejo, e ele vai lá e força ela, viola a Tamar. E aí, depois desse ato terrível de Amnon, a Tamar está talvez até em choque, mas ela fala, ok, Amnon, você fez essa coisa ruim, mas agora eu vejo que o melhor para nós dois é se a gente casar, certo? Realmente a Tamar ia ter muita dificuldade de casar se ela não casasse com Amnon. Isso é uma coisa um pouco estranha na época atual, mas no Tanakh, na época do Tanakh, isso é uma coisa que possivelmente é pegar responsabilidade. A pessoa que assume um ato, violou alguém, ele tem que assumir responsabilidade e casar com essa pessoa para recuperar o ato errado dele, certo? Recuperar e também para honrar a mulher, certo? Mesmo que hoje em dia pareça uma coisa estranha, porque violar alguém, essa pessoa é louca, então por que a mulher iria querer casar com ele, certo? Mas antigamente isso era um ato de responsabilidade, era uma coisa normal, um ato de responsabilidade. Então a Tamar agora pede para Amnon, então vamos pelo menos casar, Amnon, depois de fazer uma coisa assim. E aí Amnon fala, não, não quero saber. E aí o Tanakh fala uma coisa muito, muito impressionante, que o Amnon, todo o amor entre aspas, né, porque era mais um desejo, todo o desejo que o Amnon tinha por Tamar, não só que ele parou de ter, agora ele começou a odiar ela. O ódio dela agora sobre Tamar foi maior do que o desejo que ele tinha anteriormente. E isso, na verdade, é uma lição psicológica profunda, né? A pessoa faz uma coisa errada e o Amnon, ele viu, ele estava basicamente vendo o erro dele agora em Tamar, certo? Ele viu que ele não conseguiu se segurar, agora ele estava vendo o erro dele em Tamar, e aí você tem duas possibilidades. Você pega a responsabilidade pelo seu erro, mas Amnon não queria pegar a responsabilidade pelo erro. Então ele começa a projetar esse ódio, né, que na verdade é um ódio sobre ele próprio, né? É um ódio
eu fiz uma coisa errada, olha o que eu fiz, é um ódio próprio. Ele começa a projetar em Tamar, ele não quer pegar a responsabilidade própria, e sim ele projeta em Tamar, e o Passuco fala, o versículo fala que ele odiou Tamar mais do que ele amou ela anteriormente, mais do que ele desejou ela anteriormente, certo? Ou seja, teve um ódio e falou, Tamar, sai daqui. A Tamar fala, como assim? Isso que você está fazendo agora talvez é pior do que o que você fez antes, não assumiu a sua responsabilidade, e ele não quer nem saber, fala, sai daqui. Ela tenta, ele fala para o ajudante dele, tira ela do meu quarto. E realmente, vem um ajudante, tira a Tamar lá do quarto, ela fica muito, muito mal, rasga suas roupas. Está escrito sobre a Tamar que ela tinha ketonet passim, ela tinha uma vestimenta especial. Só as duas pessoas no Tanakh está escrito que tinham essa vestimenta, o Yosef, né, e a Tamar. Esses são os dois personagens do Tanakh que usam ketonet passim. E ela, saindo de lá, ela começa a chorar, e ela chora e ela rasga esse ketonet passim que ela tinha, que isso também nos lembra o que os irmãos rasgaram, né, a roupa de Yosef. Então tem uma certa paralelismo com a história de Yosef. Mas, de qualquer modo, ela volta para o quarto dela, e o Avshalom, quando descobre o que aconteceu, ele fica furioso com Amnon. Fica furioso, mas ele guarda, ele deixa em silêncio, não fala absolutamente nada. Só que ele vai guardar esse rancor em seu coração. Mas sobre isso veremos no próximo episódio. Até lá.